E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai começar a parte 20 de cinética, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a teoria do estado de transição, beleza? É uma das teorias também que é muito aceita quando a gente vai falar da parte de cinética química, porque aqui vai remeter um pouco sobre a questão de ativação e desativação desse estado intermediário. E isso é um fator muito importante para muitas coisas que a gente estuda. Por exemplo, se a gente vai falar, por exemplo, de antioxidantes, isso daqui é um dos termos fundamentais para você poder dizer se uma estrutura antioxidante vai ser melhor do que outra ou não, ou se ela é até efetiva ou não, beleza? Então bora lá. Basicamente, a gente vai chegar no seguinte, falando um pouco da teoria do complexo ativado, né? Quando a gente para ver, a gente tem assim, de maneira semelhante ao que foi visto na teoria das colisões, essa teoria supõe que a energia potencial aumenta à medida que os reagentes se aproximam, beleza? Isso daqui a gente comentou no vídeo anterior, que eu vou inclusive deixar o link na descrição para vocês. Olha só. No valor máximo da energia potencial, uma estrutura formada devido à aproximação dos reagentes é denominada como complexo ativado. É justamente aquilo que nós chamamos de intermediário de reação. É aquela estrutura no qual você ainda não tem o produto e nem tem o reagente. Você tem uma estrutura secundária que ele pode estar migrando entre os dois, tá bom? E o complexo ativado ele é definido como um aglomerado de átomos que pode tanto passar para o lado dos produtos como retornar para o lado dos reagentes. Então note que novamente estamos falando aqui de uma situação de equilíbrio químico, né? Onde temos essa transição que nós podemos definir para onde esse equilíbrio irá mudar. Se temos um coeficiente de equilíbrio maior do que 1, quer dizer que temos uma maior formação dos produtos. Se ele é menor do que 1, normalmente ele vai voltar a ser reagente. Se é maior do que 1, a reação é favorecida, o rendimento é alto. Se ele é menor do que 1, o rendimento será baixo, a reação é não favorecida. Tudo isso aí que a gente vê lá em equilíbrio e regra de Le Chatelier, beleza? Então, olha só, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Eu tenho uma aziridina e HF, né, o ácido fluorídrico em água. Olha só o que acontece. Eu tenho aqui esse ácido e ele no meio da água, ele vai ter aqui um deslocamento, formando um intermediário, para poder, a partir daí, ter o meu produto final, né? Ele tem esse intermediário aqui. Se você for parar para ver, ó, isso aqui é uma conformação que não existe muito bem, né? Eu tenho aqui, ao passo que uma ligação é formada, outra é saindo, outra é quebrada. Muito comum da gente ver isso aqui nos mecanismos do tipo SN1, né? Para quem já veio a parte química orgânica. Olha só, esse daqui, ó, C6H5S sem água. Quando eu coloco a água, olha só que eu crio aqui algumas ligações de hidrogênio. Isso daqui forma o que a gente chama de pseudoanel. Olha só, tenho aqui um anel, um ciclo hexano, ó, bonitinho. E aqui eu vou ter justamente uma estrutura que forma um pseudoanel. Ele é como se fosse um anel, mas não há ligações químicas. Isso aqui é um intermediário de reação. Isso daqui é muito importante na reação desse cara aqui. Porque justamente nessa reação química, a gente vai parar para poder ver que a orientação que nós vamos ter de cada um desses átomos vai polarizar a molécula para que eu tenha uma entrada de uma nova, né? Outra aqui, ó, glucose em água. Tem aqui a glucose e algumas ligações de hidrogênio sendo formadas que estão orientando elas. Todos esses intermediários são chamados complexos ativados, beleza? Esses em água aqui, reação antes de uma hidratação, por exemplo, beleza? E aí, como a gente viu, né, como a gente comentou, se eu pego, por exemplo, o CO mais o NO2, eu vou poder ter a energia aqui dos reagentes, que eles vão receber uma determinada energia até chegar num ponto máximo, no qual nós chamamos o complexo ativado. Note que temos aqui uma molécula que é o intermediário entre elas, né? Para chegar a esse ponto, o meu reagente recebeu uma energia de ativação. Beleza? E aí, neste ponto aqui, a minha reação esse intermediário pode voltar a ser CO mais NO2, ou pode reagir mesmo formando CO2 mais NO, né? Então, a reação pode ser de proporção para os dois lados, tá?
E aí, se a gente considerar a reação do tipo A mais B formando o nosso intermediário de reação, que eu chamei aqui de C com esse asterisco, a gente pode dizer que admitimos que o complexo ativado C asterisco está em equilíbrio com os reagentes e que podemos exprimir sua abundância na mistura reacional em termos da constante de equilíbrio, que seria o produtório, né, da concentração dos produtos dividido pelo produtório da concentração dos reagentes. Nesse caso, eu tenho que a nossa constante de equilíbrio do complexo ativado vai ser concentração do complexo dividido pela concentração de A vezes concentração de B. Exatamente como a gente tem aqui, ó, na construção dessa constante para a reação base. Tá bom? Se a gente pega essa equação aqui, a gente pode dizer o seguinte: se admitirmos que a velocidade com que os produtos se formam é proporcional à concentração do complexo ativado, a gente pode escrever assim, ó, que a velocidade de formação dos produtos vai ser proporcional à concentração do complexo ativado, que vai ser igual a constante de equilíbrio do complexo vezes a concentração de A vezes a concentração de B. Ao observar essa estrutura aqui, olha só o que a gente pode pensar, né? De acordo com a formulação completa da teoria do complexo ativado, a constante de proporcionalidade é igual a Kt dividido por H, né, que é a nossa constante de Planck, onde K vai ser a nossa constante de Boltzmann. E a constante de Boltzmann pode ser escrita como sendo o nosso R, né, que é a constante dos gases, dividido pelo número de Avogadro. Então, a gente pode esticar, pode abrir isso daqui. E aí a gente pode dizer o seguinte: a velocidade de formação dos produtos vai ser igual a K, no caso aqui a nossa constante de Boltzmann, vezes a temperatura, dividido pela constante de Planck, vezes a constante de equilíbrio do complexo ativado, vezes a concentração de A, vezes a concentração de B. Tá? Então, se eu pego essa equação aqui, eu posso assumir que, comparando a expressão acima com a expressão da lei de velocidade, nós podemos dizer que a velocidade de formação do produto, que é igual a K vezes concentração de A vezes concentração de B. Então, nós podemos assumir agora que K, que é a nossa constante de velocidade da reação, vai ser igual à nossa constante de Boltzmann vezes a temperatura, dividido pela constante de Planck, vezes a constante de equilíbrio do complexo ativado. Vê que a gente foi puxando uma equação, colocando dentro da outra e chegamos aqui num ponto no qual a gente pode, a partir da constante de reação, chegar na constante do complexo ativado. E isso aqui é legal porque a gente consegue dizer se a nossa reação ela ainda irá evoluir, se ela estagnou, se ela é favorável ou não, tá? Então, ó, se a gente para poder olhar essa expressão, como a gente já disse antes, nós temos o seguinte: é dado que a constante de equilíbrio, né, que é a nossa K do equilíbrio, pode ser expressa em termos da energia livre de Gibbs padrão, que seria a variação da energia livre de Gibbs padrão da reação vai ser igual a menos RT vezes Ln da constante de equilíbrio. E, inclusive, isso daqui vai ser igual a nosso ΔH menos T ΔS, né, como a gente já viu lá na termodinâmica. E aí eu posso fazer algumas substituições aqui para poder dizer que a constante de equilíbrio do complexo ativado vai ser igual a exponencial de menos ΔG do complexo ativado dividido por RT. Da mesma forma que eu posso fazer essa mesma expressão aqui da entalpia e de entropia para o complexo ativado. Aí eu vou ter ΔG do complexo ativado vai ser igual a ΔH do complexo menos T vezes ΔS do complexo. Isso daqui são todos parâmetros que nós podemos encontrar dessa estrutura intermediária para poder falar sobre sua estabilidade, sobre como a reação vai andar naquelas condições. Tá? Quando você analisa desenvolvimento reacional, reatores de reação, isso daqui é muito interessante. Beleza? Aí eu coloquei aqui alguns intermediários só para a gente poder analisar, né? Ó. A gente pode analisar complexo ativado pelo comprimento de ligação, tá? Ó. Se a gente parar para poder ver aqui, o HF, né? Ó, quando a gente para poder ver ele solto, o comprimento aqui é 0,922. Ao interagir com esse carinha aqui, ó, né? Nosso acetal aqui, nós vamos... Acetal, desculpa, o metal, no caso, metal. Eu vou ter aqui, ó, esse comprimento aqui no meu intermediário fazendo HF, comprimento, ó, de 0,94. Podemos ver que existe um alongamento dessa ligação. Por quê? A interação do hidrogênio do meu HF com o oxigênio desse meu CH2O aqui, ele faz com que eu tenha um enfraquecimento da ligação do flúor com o hidrogênio.
né? E de forma semelhante eu vou ter um alongamento dessa ligação do carbono com o oxigênio, que era 1,202 vira 1,208. Então isso daqui é justamente indicando o quê? O alongamento dessas ligações representa o enfraquecimento dos mesmos, o que indica que ao se ligarem eles estão numa condição intermediária, favorecendo uma ligação química, e ao se ligarem eu vejo que esses comprimentos aqui realmente vão acabar aumentando bem mais. Isso daqui tudo é refletido em espectros de infravermelho ou ressonância magnética nuclear, mas esses daqui, né, colocados pela visão do nosso infravermelho, tá bom? Então, galera, teoria do complexo ativado é para a gente poder dizer que é a formação desse intermediário de reação que pode ser ativado ou desativado, e a partir desse equilíbrio de ativação e desativação, a gente vai conseguir dizer o caminho da reação, sua orientação, se ela ainda prossegue, sua espontaneidade, se ela é favorecida ou não, qual o lado da reação é favorecido, e assim por diante. Obviamente, a gente ainda pode tirar efeitos aqui do nossa energia de ativação, tal qual a gente viu lá na equação de Arrhenius. Beleza? Então, galera, por hoje é isso. Ficamos por aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo.